Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Gabriela Jimenez, presidente do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco, Distrito 4563, da gestão 2024-2025. E é um prazer imenso estar aqui com vocês no projeto Voz em Ação, que busca aprimorar nossa oratória e inspirar a todos a desenvolverem mais ainda suas habilidades de expressão. Hoje eu tenho a honra de apresentar uma convidada muito especial, que é a Nicole, associada ao Rotaract Clube Dinamo Toque, Distrito 4660. Com uma trajetória brilhante, Nicole foi campeã distrital de oratória na gestão 2021-2022. Além disso, também atuou como coordenadora do 23º concurso distrital de oratória do seu distrito, mostrando sua paixão e comprometimento com a arte de comunicar. Contando a experiência, ela traz uma bagagem valiosa para a nossa palestra sobre linguagem corporal, onde abordará vários temas importantes e, é, bom, muito obrigada, né? E seja muito bem-vinda, Nicole. Obrigada por aceitar nosso convite e também por compartilhar o seu conhecimento conosco. Nicole, é com você. Certo, muito obrigada, Gabriele, pelo convite. Para mim é uma honra também muito grande poder compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Então, eu vou abrir aqui a apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a oratória além da fala, além daquilo que a gente escuta, mas sobre aquilo que a gente vê, que também é muito importante e faz parte da apresentação, faz parte do discurso e do show, né? Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é para desmistificar essa ideia de que a oratória é um dom, porque a oratória não é dom. Não tem aquela pessoa que nasceu sabendo falar ou aquela pessoa que você olha e tem mais desenvoltura e você fala, nossa, olha que dom dessa pessoa de falar. A oratória é uma habilidade e toda e qualquer habilidade podem ser desenvolvidas. E a oratória também pode ser desenvolvida. Então, qualquer pessoa também pode ter a facilidade de falar, a facilidade de se comunicar. Porque a oratória tem várias técnicas por trás dela que fazem com que a gente consiga se comunicar de uma maneira clara, de uma maneira eloquente, de uma maneira que a gente consiga se expressar bem. E aí, dentro dessas técnicas, diversas técnicas que tem por trás, a linguagem não verbal é uma delas. Porque isso, como eu falei para vocês, faz parte do show, faz parte da apresentação, e quando a gente consegue levar a oratória não verbal de uma forma bacana, ele vai complementar ainda mais toda a nossa apresentação. E ao longo da nossa vida, a gente foi exposto a vários tipos de comunicação não verbal, né? Desde a época lá do Charlie Chaplin, que todo mundo conhece, também o Mister Bean, que nos arrancava várias risadas sem falar um desenho, e a querida Pantera Cor-de-Rosa. São exemplos, mas é claro, a gente foi exposto a vários outros que ao longo da nossa infância, da nossa vida, nos comunicaram e muito sem precisar falar, sem precisar usar o som, usar a voz. E a gente se divertia bastante, né? E através dessa linguagem não verbal, dessa linguagem corporal, essas pessoas, esses personagens nos demonstravam muita informação. Eu sempre digo que para a gente ter um discurso de impacto, que é aquele discurso que as pessoas te levam para casa, né, que você apresentou, as pessoas prestam atenção, as pessoas vão acompanhando a linha de raciocínio, é importante a gente ter quatro pilares, quatro pontos essenciais para esse discurso acontecer. Entre eles, a conexão, é importante eu gerar conexão com o meu público, né? E para isso eu vou precisar conhecer para que público eu estou falando, para quem que eu estou me comunicando, porque eu só vou gerar essa conexão quando eu conheço a quem eu comunico. Então eu vou falar com crianças, eu vou ter que ver uma maneira, uma forma de me comunicar, uma linguagem não verbal e também uma linguagem verbal própria para crianças, né? Ou eu vou falar para rotaractianos. Eu vou ter que cuidar a forma com que eu vou expor as minhas palavras, as formas que eu vou colocar todas as situações para me gerar essa conexão, para a pessoa que está assistindo, ela concordar e ir acompanhando a minha linha de raciocínio.
A energia que eu gero com o público também é muito importante, e essa energia, ela vem atrelada à conexão. Quando você tem conexão, consequentemente, você tem energia também. A energia nada mais é do que quando a gente está apresentando, a gente está fazendo o nosso discurso, a gente tem uma forma de comunicação e a gente percebe que quem está nos escutando também está naquela mesma linha de raciocínio, que você olha para a pessoa está concordando com você, que você olha para a pessoa e ela está se emocionando com você. Essa é a energia que eu gero com o público e eu gero através de conexão. E para mim me conectar com o público, eu preciso conhecê-lo. E a confiança também é um pilar muito importante, porque eu preciso ter um embasamento sobre aquilo que eu estou falando. As pessoas precisam sentir confiança naquilo que eu digo, para de fato elas poderem levar esse discurso para casa, né? Esse é o nosso objetivo, com que você fique na mente das pessoas com aquele discurso que você fez. Então eu não posso ficar na mente de uma pessoa se no que eu falo eu não transmito confiança. Então eu vou gerar uma confiança tanto em mim como orador, quanto para o público, para que eles abracem esse discurso. E por último, mas não menos importante, um pilar do discurso de impacto é o conteúdo, aquilo que eu trago como discurso mesmo, aquilo que eu vou abordar de acordo com o tema. Os 3 primeiros, eles fazem total referência com a linguagem não verbal e com a linguagem corporal mesmo, né? Porque para mim gerar conexão, eu preciso da linguagem não verbal, para mim gerar energia, eu preciso confiança, nem se fala, né? Não tem como demonstrar confiança estando tímido, recaído dentro do palco, né? Eu preciso estar confiante para demonstrar confiança. O conteúdo já vai para uma linguagem mais verbal, né? Porque aí eu vou ter que ter um embasamento, vou ter que ter um discurso ali com introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas os 3 primeiros são completamente atrelados à linguagem não verbal. Mas o que essa linguagem não verbal representa na nossa apresentação? Ela vai transmitir a confiança e a credibilidade que eu falei antes, né? Para mim mostrar verdade no meu discurso, eu preciso dessa confiança, eu preciso dessa credibilidade. Ela vai trazer sentido para a fala do apresentador. A linguagem não verbal, ela vem para complementar aquilo que eu já estou falando, para afirmar aquilo que eu estou falando. Então, ela vai fazer sentido com a minha apresentação. Ela não pode ser maior e mais vista do que o meu conteúdo, mas ela vem para complementar aquilo que eu digo. Ela vai expressar sentimento, emoção, e aí o orador pode brincar bastante com isso, porque através do sentimento, da emoção que o seu discurso traz, você consegue demonstrando isso na fisionomia do rosto, no seu corpo, que faz com que as pessoas vão acompanhando aquele discurso realmente da forma que você está contando, da forma emocionante, da forma com sentimento que você traz. E a linguagem corporal, ela vem para aplicar um simbolismo de fato para tudo aquilo que você está trazendo. Então, se você está trazendo uma linguagem um pouco mais emocionante, ela vai simbolizar isso. Você está trazendo uma linguagem de alerta, né? Há um tema sobre uma coisa que nós, como seres humanos, precisamos nos alertar, que é uma coisa grave. Então, você vai trazer simbolismo com a linguagem corporal em relação a esse tema. Sobre os gestos durante a apresentação. Como eu falei, ele não deve chamar mais atenção do que aquilo que você está trazendo de conteúdo. Então, ele deve vir para complementar. Eles não devem ser muito grandes e também não ser repetitivos, né? Porque aí acaba que as pessoas que estão acompanhando o discurso, que estão assistindo, elas acabam reparando mais nos seus gestos enquanto você repete eles do que de fato naquela fala importante que você está falando, porque você tem 5 minutos ali para trazer uma mensagem legal, trazer uma mensagem bacana. Então, as pessoas precisam prestar atenção nessa mensagem também. E aqui eu trago também que a intensidade ela vai variar de acordo com o teu público. Se eu vou falar para um grupo de crianças de 6, 7 anos, eu vou precisar fazer gestos maiores para chamar a atenção delas, para trazer elas para o momento,
porque de fato são crianças, né? Mas quando eu estou falando para um público maior, um público de rotaractianos, enfim, aqui eu trago mais a vivência de concurso, né? Eu vou precisar ser um pouco mais contida, de fato, mas sempre trazendo os gestos aqui para acompanhar aquilo que eu digo. Em relação à postura corporal, o que fazer com o meu corpo? É muito importante que ambas as pernas, as duas pernas, elas estejam apoiadas no chão como um todo. Não que você fique só em uma perna ou que fique trocando a perna, porque aí vai, querendo ou não, deixando uma postura um pouco desagradável para quem está assistindo. Então é importante, durante todo o discurso, ter as duas pernas como um apoio. E dessa forma, consequentemente, a gente já tem uma postura mais ereta também para trazer a nossa mensagem, ter uma postura um pouco mais elegante, né? Porque como a gente está falando de um concurso, a gente está falando de temas que são são abrangentes a nível de clube, de distrito, de Brasil, a gente precisa dar a devida importância daquele tema, daquele momento, para a nossa voz, para a nossa fala. Então a gente precisa demonstrar isso através da nossa postura também, porque isso vai correlacionar completamente lá no início, como eu falei, com confiança, com conexão, porque eu só passo confiança na minha fala se eu estou confiante, e eu consigo confiança através de postura. Então é importante cuidar essa questão. Às vezes as pessoas me pedem, tá, Nicole, mas o que eu faço com os meus braços? Né? Isso é um tabu. O que eu vou fazer com os meus braços? Existem vários tipos de concurso. Tem concurso que você fala sem microfone, tem concurso que tem microfone, tem concurso que tem microfone com fio, tem concurso que é púlpito. Então, isso vai variar. Mas, de forma geral, eu sempre digo, imagina que você tem uma caixa desenhada na sua frente, que vai até mais ou menos a altura da cintura e que você precisa deixar esses braços dentro da caixa. Então você vai ter uma postura mais elegante, porque você de fato coloca o ombro mais para trás, encaixa mais o ombro e coloca os braços aqui nessa região da cintura, né? Sempre gesticulando, é claro, fazendo gestos. Aí quando você tem um microfone, você vai ter ele para usar. Você pode fazer a troca de mãos, não ficar somente com uma mão. Você pode realizar a troca, bem tranquilo, cuidar se ele tem fio, né? Porque já aconteceu de concursos que eu acompanhei, que a pessoa começou a caminhar no palco e não lembrou que tinha o fio, e aí, quando chegou num limite, puxou o fio. Não aconteceu nada de ela perder o microfone ou de ganhar desconto em relação a isso, mas ela se atrapalhou, porque ela se perdeu ali no discurso, porque ela ficou prestando atenção nessa questão do microfone. Então, para ver como uma coisa leva a outra, né? Quando a gente tem o microfone, é importante cuidar dessa questão também. E se tem púlpito, daí já é outra realidade, né? A gente já vai ter um discurso ali mais apoiado, o corpo, consequentemente, vai ficar mais apoiado também, não vai precisar cuidar questão de microfone, porque normalmente tem um suporte. Então, vai muito do ambiente e do nível do concurso para a gente conseguir ver essa questão do microfone. Mas é importante sempre salientar, porque ele em algum momento vai existir. E outra dica, então, é que é importante utilizar o palco como uma estratégia de captação de atenção. Como assim? Claro que não é para usar o palco de uma forma com que você caminhe muito rápido de um lado para o outro. Porque as pessoas que vão estar te assistindo, quando elas vão estar assim, ó, só te acompanhando. Vão chegar, ficar com o pescoço doído, de tanto te acompanhar. É importante que você use o palco a seu favor para captar a atenção deles de fato, mas que sejam caminhadas, que não sejam muito longas, né? Depende tudo do palco, do ambiente, enfim, mas que de fato essas caminhadas elas condizam com aquilo que você está dizendo, né? Então, se você vai um pouco para o lado, você, né, vai gesticulando, vai trazendo a sua fala para aquele movimento que você está fazendo, que isso também é uma forma de afirmação, de conexão e confiança com as pessoas que estão te assistindo, com os jurados também. É importante, a gente precisa lembrar que os jurados também são público. Então, independente de onde que eles estejam, se eles vão estar um pouco mais à frente, às vezes mais na lateral, é importante valorizar eles.
né? Eles que vão lhe dar a nota também, eles e o público, porque de repente a forma de expressão que o público traz quando você termina também é balizador para os jurados. Mas quando eles estão ali do seu lado, você olha para eles também, você leve o seu discurso para eles, ou se eles estão à sua frente. É importante a gente dar a devida importância para todas as pessoas que estão ali nesse momento tão importante quanto para você. Fisionomia do rosto. É muito, muito importante a gente cuidar da fisionomia e também saber brincar com isso, porque a gente tem um rosto que consegue fazer várias coisas, várias expressões. Aqui eu trago para vocês aqui, ó, várias expressões que a gente consegue fazer. É importante a gente usar a nossa sobrancelha, usar o nosso sorriso, usar os músculos do rosto que às vezes estão um pouco travados, soltar esses músculos do rosto antes de fazer uma apresentação vai ajudar muito, porque é através da fisionomia que de fato eu vou trazer o meu sentimento que eu estou comunicando. Porque, por exemplo, eu poderia estar aqui hoje fazendo a apresentação e falar assim: gente, eu estou muito feliz por estar aqui falando sobre oratória com o distrito e eu adoro falar sobre isso. Eu estou comunicando, de fato, que eu gosto de falar sobre oratória, que eu estou muito feliz. Mas eu estou apresentando isso na minha fisionomia? De forma alguma. Aí é diferente do que eu chegar e falar: então, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre oratória com vocês. É um assunto que eu sou apaixonada. É diferente, porque aí eu trago no meu rosto a emoção que eu estou transmitindo na minha fala. Então, isso é bem importante a gente brincar, de a gente usar no nosso discurso, porque tem pessoas e tem discursos que eles vão de um momento triste, às vezes começa triste, aí vai desenvolvendo o discurso, vai desenvolvendo, e aí termina um discurso bem alegre. Então, a pessoa ela pode usar essa fisionomia ao seu favor. Ela deve usar ao seu favor, porque vai demonstrando em todas essas etapas do discurso que você está desenvolvendo aquela emoção, desenvolvendo aquilo que você está trazendo. Ela sempre, sempre deve ser coerente com a mensagem. Então, como eu falei para vocês, eu não posso falar que eu estou super feliz e falar isso com minha cara fechada. Eu preciso falar que eu estou feliz e demonstrando essa felicidade. Mantenha contato visual com as pessoas que estão te escutando, porque isso é uma forma de gerar conexão. Tanto as pessoas quanto os jurados que estão ali, estão na lateral, estão na frente, como eu já falei, dê a devida importância a todos. Às vezes, tem algumas pessoas que gostam de falar olhando mais para uma linha de horizonte lá no fundo, para não ficar tão nervoso ou algo do tipo. Eu acho bacana, eu, Nicole, acho legal essa ideia, né? Quando você, às vezes, tem um nervosismo, ansiedade envolvido, eu acho que é bacana, assim, você ter uma outra forma, um escape ali para conseguir se concentrar. Mas em algum momento é importante olhar para o público, é importante olhar no olho, é importante porque você demonstra que você está se importando com eles, que você se importa com aquele momento. Então é bem bacana manter esse contato visual. E direcione o seu olhar para o lado quando você vai falar alguma coisa, para o outro, para frente, como eu falei, né? E para as pessoas. Isso é muito importante de verdade. Falando um pouquinho sobre ansiedade, nervosismo e esquecimento. Esses três chegam a dar um susto na gente quando a gente fala, né? Meu Deus, ansiedade, nervosismo e esquecimento. Normalmente, a ansiedade ela acontece por falta de planejamento, porque às vezes a gente fica pensando muito lá na frente, como que vai ser, que são coisas que talvez a gente nem precisa pensar nesse momento. Então, se a gente tiver um planejamento, uma coisa estruturada, por exemplo, recebi o tema do concurso. Eu vou planejar que hoje eu vou fazer uma pesquisa sobre esse tema. Amanhã eu vou tentar fazer um parágrafo sobre esse discurso. Depois de amanhã eu vou tentar fazer o desenvolvimento. Aí daqui alguns dias eu tento ler esse discurso, tento ver se ele faz sentido. Porque quando você tem esse planejamento, você não dá chance para ansiedade, porque você sabe que você vai ter os seus dias para fazer as coisas e tá tudo bem. E a gente sabe que com a correria do dia a dia, a gente que trabalha, estuda, às vezes é um pouco difícil adequar a rotina, né? Mas quando você não coloca tanta pressão em si por conta do concurso ou de algum discurso que seja, qualquer
discurso, você vai ter que falar na faculdade, apresentar um trabalho, algo do tipo. Quando você tem um planejamento, tudo fica mais fácil. O nervosismo, ele está atrelado junto com a ansiedade, da mesma maneira. A oratória é a oportunidade. Quando a gente coloca isso na nossa mente, as coisas mudam. Não levem a oratória como um confronto. Por exemplo, eu estou falando aqui mais de concurso, né? Mas no nosso dia a dia, sempre que você tiver a oportunidade de apresentar, seja no trabalho, na faculdade, nos estudos, num almoço de família que você pode falar, fala. Porque a oratória é a oportunidade. Quando a gente olha por esse ponto, o nervosismo ele fica desse tamanho. Porque você pensa, cara, é uma oportunidade, eu tenho a oportunidade de falar, que bacana. Dentro do Rotaract, isso reforça mais ainda. Eu sempre digo, né, aproveite as oportunidades que o Rotaract te oferece. E a oratória é uma delas. Então, não leva um concurso como um confronto, porque isso vai aumentar o seu nervosismo. Leva como uma oportunidade, quebra essa ideia de confronto, e sim como, nossa, que legal, vou ter a oportunidade de falar, eu vou ter 5 minutos para falar sobre um tema que eu vou poder dar a minha opinião. Então, é uma baita oportunidade, porque quando você leva para esse lado sentimental, você acaba perdendo toda aquela pressão em cima do concurso e você fica menos nervoso também. Então leva sempre para essa questão de que a oratória é uma baita oportunidade. Não decore o discurso. Esse é um ponto, né? Tem algumas pessoas que decoram, umas pessoas que não decoram, mas ele está atrelado também ao nervosismo e ao esquecimento. O esquecimento nada mais é do que falta de oxigênio no nosso corpo, no nosso cérebro. Então, por isso que é importante a gente sempre oxigenar, sempre fazer respiração, tanto que eu coloquei ali também, respire. A gente fazendo a respiração, a gente vai se acalmar, vai acalmar a ansiedade, vai acalmar o nervosismo e, consequentemente, a gente também vai lembrar mais das coisas. Mas não decorar o discurso faz parte de uma estratégia também para o seu discurso. Por quê? Quando a gente tem uma linha de raciocínio, assim, palavra por palavra, numa frase, e a gente esquece uma palavrinha ali do meio, a gente já se perde completamente, porque eu fico presa àquelas palavrinhas, exatamente daquele jeito. E aí eu esqueci uma palavra, se foi a minha frase, se foi meu parágrafo, não lembro mais, e é natural. O que eu, Nicole, fazia como estratégia? Eu tinha um parágrafo, por exemplo, que eu ia falar sobre um assunto, e eu falava esse parágrafo de várias formas diferentes. Eu começava, às vezes eu fazia o meu discurso e eu falava ele de um jeito. Aí depois eu repetia, eu falava de outro jeito. E tá tudo bem. A minha mensagem central, ela sempre acontecia. Eu sempre conseguia passar aquilo que eu queria. Mas eu falava de vários jeitos. Por quê? Porque lá na hora da apresentação, não adianta, o nervosismo ele vai bater. Aí lá eu não me prendi a palavra nenhuma, porque eu sabia que se eu falasse desse jeito, o parágrafo estava tudo bem, se eu falasse desse jeito, estava tudo bem, o importante era a mensagem central ser passada. E é isso que fazia eu ficar um pouco mais tranquila, menos ansiosa, menos nervosa e sem esse medo do branco, do esquecimento, porque eu tinha várias formas de falar aquilo. Então, estava tudo bem. Claro, tem pessoas que fazem o discurso por tópicos. Eu admiro muito quem faz isso, discurso por tópicos. Eu, de fato, preciso escrever, eu preciso escrever aquelas palavras. Mas, como eu disse, eu não decoro elas. Tem gente que só faz um tópico e tá pronto o discurso. Faz lá 5 tópicos de discursão. Tem gente que tem mais essa facilidade, mas de qualquer forma, decorar o texto vai te colocar em uma situação em que tudo tem que ocorrer muito bem lá no palco para você não se perder. E é muito difícil, a gente sabe, né, que sempre tem situações que podem fazer com que você se perca. Por exemplo, aquela moça que eu contei lá no início que puxou o microfone, o fio, ela não aconteceu nada com o discurso dela, mas ela se perdeu com aquela situação. E aí ela já não lembrava mais, já bateu esquecimento, ansiedade e nervosismo. E lembre sempre, 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 para tranquilizar essa questão de ansiedade e nervosismo, que você está ali para fazer a representação do seu clube, a representação do seu distrito, que o Rotaract, ele é acolhedor. Independente do discurso que você vai fazer, da forma com que você vai se apresentar, vai ter um clube queridíssimo ali te esperando para te dar um abraço, para te elogiar e para te apoiar. Então, coloca sempre isso na mente, que independente do seu resultado em cima do palco, você já está fazendo muito, porque você está representando um clube,
ou um distrito, né? Então, isso é muito bacana. Levando sempre a oratória para esse lado de oportunidade e também de representação, que você está sendo significativo para alguém, isso já vai aliviar muito essa questão de ansiedade e nervosismo. Atrelado a um bom planejamento e cuidar para não decorar o texto, tenho certeza que esses 3 pontinhos praticamente não vão existir. E, né, quase finalizando, eu tenho aqui para vocês algumas dicas, né, do treino. A oratória é treino também. Quanto mais a gente treina aquilo que a gente vai fazer, melhor a gente fica. Tudo na nossa vida é treino. E eu digo também que quando você tem um bom planejamento, você tem um tempo lá no planejamento chamado treino, para você treinar todas as situações, a treinar a sua apresentação. Então, como eu trouxe aqui alguns tópicos, tá? Treino da apresentação. É importante você treinar a sua apresentação por causa do tempo. Você tem um tempo mínimo e um tempo máximo. Você precisa ficar nesse meio tempo, né? Não tem como você chegar lá dia para fazer a sua apresentação sem saber quantos minutos você vai falar. Porque isso vai te trazer mais nervosismo, mais ansiedade e esquecimento. Às vezes, eu já assisti discursos também que a pessoa tinha um discurso maravilhoso, mas ela foi se empolgando tanto naquele discurso que ela não treinou aquela apresentação e foi passando dos 5 minutos, já tinha chegado em 5,5, 5,50 e a pessoa não parava de falar. Dava até uma agonia de ver aquela pessoa apresentando porque o discurso era lindo, mas ela estava sendo desclassificada por conta do tempo. Né? Existem vários editais, cada clube tem o seu, cada distrito tem o seu, mas normalmente quando a pessoa estoura o tempo, ela vai ganhando descontos. E aí ela tinha um desconto muito grande, quase 1 minuto, que ela acabou não se classificando, mas o discurso dela era lindo. Então, cuidar essa apresentação é muito importante. Microfone, treinar com microfone também é legal, é bacana. Não adianta só a gente treinar em casa ali o nosso discurso e lá na hora vai ter o microfone. Poxa vida, e agora o que eu faço? Como eu falei para vocês, né, que tá atrelado à postura, aos gestos. Então, se você treinar com o microfone em casa, já vai dar uma facilidade, já vai dar um alívio ali na ansiedade e no nervosismo também. Espelho. Como a gente está falando de linguagem não verbal, é importante você se ver falando também. Você pode usar o espelho ou gravação, botar o celular para gravar, para você se assistir, ou pedir para alguém da família gravar você, apresentar para alguém da família também, né, para eles darem uma análise ali sobre sua apresentação, sobre aquele seu discurso, ou mesmo alguém do clube, chamar alguém do clube, ó, eu tenho uma apresentação para te ver se faz sentido isso, ver se tá bom. Isso é muito importante, a gente precisa ter essa rede de apoio, principalmente do nosso clube, nesses momentos, né? E quando você se olha apresentando, você vai vendo aqueles pontos que você pode melhorar. Então, discurso na frente do espelho, brinca com as fisionomias, como eu disse, para você ir levando ao longo do seu discurso tudo aquilo que você quer representar. Solte os músculos do rosto. Isso é importante antes de qualquer apresentação, qualquer fala. Isso é para a vida. Vai apresentar um TCC, vai apresentar uma apresentação lá na reunião do trabalho ou num concurso. É importante soltar o músculo do rosto, porque eles ficam contraídos. A gente já está com aquele início de ansiedade. Ai, meu Deus, vai subir no palco, a boca seca, a língua fica seca e o músculo também fica aqui, ó, todo tenso. Então é importante fazer massagens aqui na bochecha para soltar esses músculos, soltar os músculos aqui da testa também para você usar a sobrancelha, né? Dá para fazer alguns trava-línguas para soltar mais os músculos internos da boca também. Então, né, para soltar mesmo, não precisa ter vergonha, né? Às vezes a gente tá lá fazendo umas caretas ali, tré, tri, trotro, para soltando os músculos. Faz, porque isso vai te ajudar muito. E dessa mesma forma, eu venho ali para o treino da caneta. Esse treino da caneta é um treino mais antigo, que tem mais pessoas que falam sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Mais pessoas que falam sobre isso, que é para você colocar uma caneta entre os dentes e fazer o seu discurso. Eu já fiz muito isso também, porque eu tinha o meu discurso, quando eu já tinha passado o momento de escrever, já tinha passado o momento de dar aquela treinada nele, e aí eu colocava a caneta entre os dentes e falava todo o discurso. Era muito difícil de falar ele, porque
é natural, né? A gente acabava se babando, era difícil de falar, travava a língua ali, mas depois que solta a caneta para falar o discurso é a maior facilidade. As palavras, elas vêm de um jeito tão tranquilo, a dicção melhora também, porque a gente já estava acostumado com o difícil. Aí depois, quando você tira, se torna fácil. Então é importante, se você vai fazer um discurso, quer que tenha uma dicção boa, que seja uma entonação boa, bota ali a caneta, treina com ela, você vai ver a diferença. Claro que num dia, às vezes é difícil, né? Às vezes não dá tempo hábil em eventos de fazer isso. Mas se puder, é uma dica boa. Bota a caneta entre os dentes, fala ali rapidinho o discurso, depois tira, você vai ver que vai dar uma facilidade enorme. E aqui, por último, a pose do poder. Essa pose de poder, ela está muito relacionada com a ansiedade e nervosismo também. E faz parte de um treino, faz parte da nossa apresentação. Existe um estudo que diz que pessoas, quando elas fazem a pose do poder, a pose do super-herói, que é os braços cerrados aqui, rente à cintura, que você encaixa o corpo e olha assim em direção para cima, como um herói mesmo, e fica alguns minutos nessa posição, você consequentemente vai ter um desempenho melhor na sua fala, porque você libera hormônios dentro do corpo que levam a mensagem de que você está confiante. Então, se isso ajudar, dá para fazer também. Eu confesso para vocês que eu não usei isso, acho que por esquecimento mesmo, que eu não fiz. Mas é um estudo que existe e que dizem que realmente traz a diferença. Então, caso isso ajude vocês, é importante, né? Seja qualquer apresentação que for, né? Como eu falei, sempre estou voltando a mais a concursos. Mas se você vai ter uma apresentação importante, tenta fazer a pose de poder, que eu acho que vai dar super certo. Se você fazer todo esse treino, com tudo isso que eu disse, treinar a tempo, treinar com o microfone, se olhar, soltar os músculos, treinar com a caneta, fazer pose do poder, eu tenho certeza que vai ser um discurso arrasador. Pontos importantes aqui para a gente ir finalizando. Cuidado com os braços, né? Só recapitulando alguns pontos. Cuidar com os braços, não ser gestos muito grandes e que chamem mais atenção. Eles têm que vir para complementar. Microfone com sem fio, dá essa cuidadinha. Se vai ter no dia lá, você já tenta dar uma treinada sobre isso. Revele a palma da mão sempre que você for se comunicar, porque isso transmite confiança. Lembrando, a gente está dentro da caixa, né? A gente tem a caixinha aqui, mas não fique com as palmas da mão sempre para baixo. Transmita confiança para as pessoas expondo essa palma da mão, tá? Isso é uma dica que também é bem bacana. Cuide a limitação do palco, como eu disse. Às vezes tem locais que você vai poder se movimentar mais, às vezes menos. Ainda voltando para a parte do treino, é importante vocês treinarem essas movimentações em casa também. Não só discurso, discurso, discurso. Treina um pouquinho como se você estivesse de fato apresentando, né? Às vezes até com a própria vestimenta que você vai estar no dia, é importante. Porque acontece, uma vez eu treinei, eu lembro que eu gostava muito de me apresentar de salto. E aí eu treinei um dia com o salto que eu ia apresentar. E a sorte que eu treinei com ele, porque ele era muito difícil de se equilibrar. E aí eu treinando em casa, caminhando ali e falando o discurso, eu disse, não tem como eu usar esse salto, porque eu vou estar mais preocupado se eu vou cair ou não, do que com o meu discurso. Que bom que eu treinei com ele, vou descartar, vou botar outro. Então é importante a gente fazer esses treininhos, porque vai, de fato, te ajudar. Quanto mais coisas você ir eliminando da lista, que você não precisa se preocupar, melhor vai ser lá no dia, porque a ansiedade e o nervosismo já vão estar descartados. Teve um caso que aconteceu no CNO, que eu participei, que o palco, ele era de madeira e ele tinha um carpete por cima. E aí, nós também, passando o som, fomos lá com o pessoal, e aí a moça lá foi passar o som e ela caminhando no palco, ela foi bem numa fresta da madeira e o carpete furou com o salto dela. E ela cambaleou assim no palco.
também a sorte que era a passagem de som, porque ela disse, olha, eu não sei o que eu faria no momento da apresentação, agora eu já sei que eu tenho que cuidar em relação a essa questão, né? Ou eu vou ficar mais para trás aqui, ou troco de calçada. Então, é claro, eu estou trazendo só exemplos, né? Mas são tudo coisas que quanto você mais eliminar, melhor vai ser a sua preparação para o concurso, porque aí você não precisa se preocupar com isso. Olhar ativo, né? Sempre, como eu falei, por mais que você goste de olhar lá no horizonte, conecte com as pessoas através do seu olhar. Evite tocar no próprio rosto, no próprio cabelo, né? Deixa o cabelo mais para trás, as meninas, os meninos, né? Cuida para não tocar tanto no rosto, porque, querendo ou não, isso vai ferir a linguagem não verbal. E a linguagem não verbal é um dos pontos do edital. Então, a gente precisa cuidar ela também. Regula o tórax sempre encaixado para ter aquela postura elegante. Regule a elevação da face também para dar importância para o local, para o ambiente, enfim. E analise o seu sorriso, lembrando que o sorriso é a porta de entrada para as pessoas se sentirem à vontade com o seu discurso. Então, use e abuse do sorriso. Algumas dicas gerais, então, que eu trago aqui para vocês. Não fujam do tema de forma alguma, né? Assim como o Enem, é importante a gente sempre seguir dentro do tema. Evitem os vícios de linguagem, então tudo aquilo que a gente repete dentro do discurso é importante trazer um discurso mais limpo, livre desses vícios de linguagem, que vai ajudar bastante vocês na hora da apresentação. Utilize o edital do concurso. Isso é muito, muito importante. O edital, ele é o melhor amigo do orador, porque nele estão todas as perguntas que o jurado vai responder. Então, se você está treinando, está desenvolvendo seu discurso e você tenta responder todas aquelas perguntas, com certeza você já está um passo à frente na questão do seu desenvolvimento, questão de ansiedade, nervosismo, tudo vai diminuir, porque você sabe que ao longo da sua apresentação, de fato, você está respondendo todas aquelas perguntas. Então, utilizem o edital como o melhor amigo de vocês mesmo. Já vi várias pessoas que chegam em concursos e nem sabem o que vai ser pedido no edital. Gente, pelo amor de Deus, use o edital como o melhor amigo de vocês. Se precisar, dorme com ele embaixo do travesseiro, mas use realmente ele como um apoio, porque alguém construiu ele e você precisa utilizar. Beba bastante água, seja para o seu treinamento, quando você for treinar, porque no treinamento você também vai repetir bastante, ou antes das apresentações. Porque, como eu disse, com o momento, né, é normal que o nosso corpo ele vai ficar mais contraído, a gente vai ter ansiedade, vai ter nervosismo, toda pessoa que vai falar em público sente essas emoções, isso é natural. Agora, a forma com que a gente lida com essa situação que vai dizer realmente se a gente vai ter um bom desenvolvimento ou não na nossa fala. Então, quando a gente coloca água para dentro do organismo, a gente hidrata esse organismo, hidrata células, hidrata também a nossa boca, que vai secar, vai facilitar bastante. Então, como eu falei, todo mundo vai ficar nervoso. Agora, a forma com que cada um lida com essa situação que vai diferenciar um orador do outro. Preste muita atenção na linguagem não verbal, então tudo aquilo que foi falado hoje, tudo aquilo que está nesse treinamento, ele de fato está aqui porque é importante, então preste bastante atenção nele, revise a linguagem não verbal e não adianta fazer assim, eu não vou treinar a linguagem não verbal, vou deixar para as expressões virem na hora. Digo para vocês que não vai vir, porque se você não treina, no momento do nervosismo, seu corpo não está habituado a fazer aquilo. Então, se você já não fazia, não vai ser lá na frente de 50, 100 pessoas que seu corpo vai fazer. Não vai vir ao natural isso. Então, se você treina bastante a linguagem não verbal, no momento ela acontece de uma forma mais tranquila e mais natural também. Fale com o coração e com o desejo. Queira falar,
queira participar de um concurso, queira estar ali vivendo aquele momento. E quando a gente fala com o coração, quando a gente fala aquilo que a gente quer falar de fato dentro da gente, aquilo que está preso dentro da gente, com certeza traz uma emoção diferente, a gente gera uma conexão, uma energia diferente com o nosso público, e isso faz parte do discurso de impacto. Então, fale com desejo, deseje estar ali, fale com entusiasmo. Essa palavra eu gosto muito de usar, entusiasmo. Então, às vezes as pessoas, elas não querem participar do concurso, não querem se desafiar, mas quando a gente começa a olhar o discurso e o concurso de oratória de uma forma diferente, como uma oportunidade, não como um confronto, a gente começa a ter um engajamento diferente em relação a isso. Então, quando você usa o entusiasmo, usa a presença, você como pessoa mesmo ali, faz total diferença. Então, fale com o desejo, fale com o coração, já que você está participando, então fala com vontade mesmo, fala com entusiasmo, que vai fazer diferença daquela pessoa que não está tão afim de estar ali. Suba no palco confiante e saiba que ele é todo seu. Pensa que você vai ter 5 minutos para falar o que você pensa. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade? Mais uma vez, oportunidade. Quantas pessoas gostariam de poder falar 5 minutos para quantas pessoas seja sobre a sua opinião sobre um assunto? E você tem essa oportunidade. Então, use esse momento, use esses 5 minutos para você falar de verdade, com entusiasmo, para você subir confiante. Quando você sobe no palco, o tempo só vai contar quando você falar a primeira palavra. Então não tenha pressa, sobe no palco, pega o microfone se for preciso, analise o ambiente, esteja à vontade ali onde você está, olha para as pessoas, e aí quando você estiver confiante, saiba que esse palco é todo seu. As pessoas que estão ali, elas querem estar ali, elas estão ali para te escutar. Então aproveite esse momento. Eu digo que a oratória é divertido você ir lá falar sobre aquilo que você pensa. Então aproveite esse momento. Usando a linguagem corporal, você pode usar aí as fisionomias, como eu falei para vocês, e aproveitem esse momento, aproveitem. Ah, eu vou participar de um concurso, aproveita, tira o melhor daquilo. Eu sempre digo, né, às vezes as pessoas acabam usando muito como confronto, mas usa como oportunidade. Você vai ter a oportunidade de ter 5 minutos para falar sobre aquilo que você pensa e com certeza, independente do resultado, quando você descer do palco, você vai ter um clube ali para te abraçar. Um clube, um distrito, uma família. E é isso que é o Rotaract, é isso que a gente precisa saber, que a gente está ali como uma oportunidade de desenvolvimento. Para finalizar, uma frase que eu gosto muito de falar é que troféus empoeram, pessoas não. Então, independente do resultado que você vai ter, se você vai ganhar um troféu, se você não vai ganhar, às vezes a pessoa que não ganha o troféu, ela fica mais na memória das pessoas com o discurso do que a que ganhou. Então, sempre saibam disso, que os troféus eles vão empoerar. Eles são só mais um título ali que você vai ter para relembrar um momento marcante. Mas depois que passou ali uns tempos, passou um ano, dois, ninguém mais lembra. Agora, o que você disse, a mensagem que você passou para as pessoas, isso não vai sair da memória delas por muito rápido, pode ter certeza. Então, leve isso para a vida. Troféus empoeram, pessoas não. Então, lembre de fazer o seu discurso querendo emocionar, querendo levar com que as pessoas te levem para casa. O meu nome é Nicole Heller dos Santos, eu sou associada ao Rotaract Clube de Não Me Toque, aqui do Rio Grande do Sul, do distrito, querido distrito 4660. Eu deixo aqui o meu contato no celular, caso alguém queira tirar alguma dúvida, conversar comigo sobre oratória. Eu acho que fica nítido, né, a minha paixão que eu tenho sobre esse assunto, então eu estou à disposição. E também ali a minha rede social, meu Instagram, caso alguém queira conversar e trocar uma ideia sobre isso. Muito obrigada pelo convite e eu estou sempre à disposição. Eu quero agradecer imensamente a Nicole por sua presença e por compartilhar conosco o seu conhecimento tão valioso sobre oratória. Sua experiência e habilidade em transmitir com clareza e segurança nos deixaram inspirados e com novas ferramentas também para aprimorar nossa comunicação. Então, Nicole, sua jornada e paixão pela oratória são inspiradores. Sua dedicação reflete em cada conquista que compartilhou conosco hoje. E em nome do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco, agradeço pela generosidade com que dividiu seu conhecimento e por enriquecer o nosso projeto Voz em Ação. Muito obrigada, Nicole, muito obrigada a todos.